sou o professor Rian, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira você já está acostumado, é dia de redação. E hoje a gente, nas últimas semanas falamos sobre as competências do Enem. Hoje a gente já vai falar sobre tipologia textual. Você sabe que quando você vai fazer a sua redação, o texto que é pedido é o quê? Texto dissertativo, argumentativo. E você sabe se dissertação é tipo ou é gênero textual? Olha, se tem uma coisa que as pessoas ainda confundem bastante é tipologia textual e gêneros textuais. Vamos resolver isso de uma vez por todas, galera, porque olha só, isso não se resume à redação não, hein? Quando cai nas questões de prova, muita gente ainda não sabe o que é gênero textual, porque para piorar ainda confunde com gênero literário. Então a gente tem gêneros textuais, tipos de texto, ainda tem os gêneros literários, e as pessoas dizem, caraca, meu Deus, a minha cabeça está confundindo. Quando as pessoas ouvem gênero, pensa logo na literatura, não pensa em tipologia. Vamos lá, vamos diferenciar? Prestem bastante atenção. Eu tenho 5 tipos de textos. Quais são eles? Vai. Narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Vamos explorar esses tipos partindo inicialmente dos verbos. Narração vem de que verbo? Narrar. E o que é narrar? É contar. É contar uma história, contar um fato. Você sabe que o elemento essencial de uma narração é o narrador, na verdade. Obviamente, além de personagens, do tempo, na verdade, e assim vai. Agora, vejam só, quando eu falo em narrar, são fatos que se sucedem com o passar do tempo. Existe o antagonista, o protagonista, os coadjuvantes, na verdade, são vários elementos que compõem esse processo. Quando eu falo em descrição, eu estou falando num tipo de descrição vem de verbo descrever. E quando eu falo em descrever, eu estou falando em quê? Caracterizar. A descrição é um detalhamento por meio de palavras de uma pessoa, no caso de um personagem, que faz parte de uma narração. Olha só que interessante. Dentro de um texto narrativo, existem várias passagens descritivas. Afinal, em vários momentos, o autor, nesse caso, ele vai descrever o ambiente em que os fatos ocorrem, vai caracterizar determinados personagens. Se vocês lembrarem bem, quando a gente lê Dom Casmurro, que é um texto narrativo, em vários momentos Machado de Assis descreve Capitu falando dos seus olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, lembra disso? Então, isso é a caracterização, é a descrição. Isso se encontra onde? Dentro do texto narrativo. Dissertação. Você já ouviu falar em texto dissertativo, argumentativo e expositivo. A exposição é aquele tipo de texto em que você fala sobre algo e dentro desse texto você trabalha determinado assunto sem se posicionar sobre aquele assunto. Percebeu isso? Já quando você fala em dissertação, você vai lembrar da dissertação argumentativa, que é exatamente o tipo de texto que você faz no seu vestibular, faz no seu concurso público. Argumentar quer dizer convencer, persuadir. Por meio das palavras, você vai tratar de um assunto se posicionando acerca daquele tema e vai tentar convencer o seu leitor dessa opinião. Então lembre-se, quando a gente fala em dissertação, a gente tem dissertação argumentativa, em que você se posiciona sobre um determinado assunto. Ficou claro isso? Agora, injunção é uma questão, é um tipo de texto que pouco cai em concursos e vestibulares, mas está sempre entre as opções. Texto injuntivo é aquele tipo de texto em que você tem como objetivo orientar, explicar para alguma pessoa, eu acho que orientar é a melhor palavra, orientar a pessoa a manusear alguma coisa, a conduzir determinado processo. Então, nesse caso, a injunção tem como objetivo a orientação. Ficou claro isso? Por conta disso, existem muitos textos injuntivos que têm como característica a presença de verbos no imperativo, não é? Use, faça, tome, conecte, ligue e assim vai. Beleza? Agora, o que é gênero textual? Gênero textual é diferente. Vejam só, quando a gente fala em tipos de texto, narração é um tipo. Agora, já ouviu falar em romance? Quando você fala em romance, você ouve falar em romance, você vai pensar assim, pô, romance é uma história de amor. Se é história, é narração, correto? Pois é. Mas cuidado, romance não é necessariamente uma história de amor. Afinal,
Romance policial é o quê? São dois policiais tendo uma relação? Não. Quando a gente fala em romance, a gente está falando de uma narrativa longa. Agora, se a narrativa for curta, a gente chama de quê? Conto. Mas qual é a semelhança entre esses dois textos? O romance e o conto. Ambos são gêneros do tipo narrativo. Quando eu falo aqui, ó, romance, novela, crônica, conto de fábula, conto de fada, fábulas, lendas, tudo isso são gêneros do tipo narrativo. Ficou claro isso? Ó, lembra? Texto descritivo é aquele que, por meio de palavras, você vai descrever, detalhar. Não é isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Quando você vê diário, notícia, currículo, cardápio, anúncio de classificado. Vamos pegar esse exemplo? No anúncio de classificado, você acaba caracterizando determinado produto que você quer vender. Não é verdade? Se você vai anunciar o seu apartamento, você vai descrevê-lo. Então veja, anúncio de classificado é um gênero do tipo descritivo. Ficou claro isso? Outro exemplo, ó. O que a gente tem na dissertação? Dá uma olhadinha aqui, ó. Editorial, resenha, artigo, ensaio. Quando você pega um artigo de opinião, lembra? O objetivo não é, por meio da opinião do autor do texto, convencer o leitor daquele jornal, daquela revista, da sua opinião. Ele se posiciona acerca de um determinado assunto, apresentando para o leitor o seu posicionamento. Então vejam que esses gêneros, quais são eles? Vai, editorial, resenha, artigo, ensaio. Ó, sempre tem muito mais do que esse. Eu estou botando alguns exemplos, tá? Isso aqui é do tipo dissertativo. Quando a gente fala em exposição, dá uma olhadinha aqui, ó. Seminários, palestras, conferências, enciclopédia. Vejam que todos esses gêneros aqui utilizam da exposição, ou seja, eles falam sobre um determinado assunto, apresentam um determinado conteúdo sem um posicionamento pessoal, parcial acerca do assunto. Ficou claro isso? E ó, quando a gente fala em injunção, quais são os gêneros textuais injuntivos? Vai, receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, regulamento, todos esses textos, quando você pega assim, ó, receita culinária. Lembra que eu falei do exemplo dos verbos no imperativo? Mexa, bate, misture, junte, e assim vai. Ou seja, quando a gente fala em gêneros textuais, eles se encaixam no tipo. Então, de novo, quando você for fazer uma redação e estiver lá texto dissertativo argumentativo, esse texto tem como objetivo você desenvolver um assunto se posicionando, buscando convencer o seu leitor da sua opinião. Esse é o objetivo da redação, por exemplo, do Enem. Não é verdade? Agora, dentro desse tipo dissertativo existem vários outros gêneros. Por exemplo, vai, editorial, resenha, artigo, ensaio. Ficou claro isso? Então, galera, a partir de hoje, existem muitos outros gêneros, né? Carta é um gênero textual, mas o que não falta são gêneros. Agora você tem que ver em que tipo de texto esses gêneros se inserem. Ficou claro isso? Então tem que tomar cuidado. Quando a questão pedir aqui gênero textual, que gênero textual é esse texto apresentado, em que tipo de texto ele se encaixa, você tem que seguir exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tipos de texto são somente esses 5. Os gêneros se encaixam neles. Ficou claro isso, gente? Olha só. Não confundam mais. Gênero textual é uma coisa, tipologia textual é outra. Muita gente erra sabendo desse conteúdo. Ó, você não vai errar mais. Galera, toda quinta-feira a redação é comigo, com a Aniele. Também estamos na terça-feira com linguagens. E você sabe, né? Todo dia é dia de conteúdo aqui no Humanize-se. Siga as nossas redes, hein? Estamos não somente no Facebook, como também no YouTube, no Twitter e no Instagram. Galera, vamos estudar!